Crônicas da Virtude, a Espada e o Medo. Nas terras do reino de Ertas, onde as manhãs nasciam envoltas por névoa dourada e o som dos sinos ecoava entre vales antigos, vivia um jovem ferreiro chamado Eri, filho de um humilde artesão. Enquanto o pai moldava ferro e fogo, o filho moldava sonhos e medos. "A coragem, meu filho", dizia o velho ferreiro, "não nasce do aço, nasce do homem que o empunha." Eren sorria, mas dentro dele havia silêncio. "E se eu nunca for corajoso o bastante? E se meu destino for apenas soprar a forja do meu pai?" À noite, fugia com seus 3 amigos, Talen, o brincalhão de espírito inquieto, Rurik, o mais prudente, e Mira, de olhar doce e firme, para assistir aos torneios escondidos atrás das muralhas do Coliseu. Ali, entre as frestas de pedra, viam os cavaleiros de armaduras reluzentes, os príncipes que brandiam lâminas como se fossem extensão da própria alma e as donzelas que gritavam nomes que pareciam vir de lendas. Eren olhava, fascinado. "Um dia, serei um deles", murmurava. Mas a voz tremia, como quem teme despertar de um sonho. "Um filho de ferreiro jamais será cavaleiro", dizia a voz sombria dentro de si. Os anos se passaram. Certa tarde, enquanto riam e apostavam pedrinhas à beira do rio, Talen teve uma ideia travessa. "E se dessemos a Eren um empurrão que ele precisa?", disse com brilho de malícia. Rurik riu. "Empurrão ou queda?" Mira franziu o senho. "Vocês estão tramando algo de tolo de novo, não é?" No dia seguinte, os 3 vasculharam o antigo armazém do mestre de armas da vila. Entre espadas velhas e enferrujadas, encontraram uma lâmina ainda brilhante, com entalhes desbotados. "Perfeita", disse Talen. "Vamos dizer que pertenceu a Arelion, o cavaleiro abençoado dos Antídotos." E assim, ao pôr do sol, entregaram a espada envolta em tecido vermelho. "Eren, encontramos algo especial." "Dizem que quem empunha essa espada jamais é derrotado", completou Talen, teatralmente. Eren a segurou com cuidado, como quem segura um relicário sagrado. A lâmina refletia o sol em fiscas douradas. "É linda! Eu posso sentir o poder nela." Desde que acredite, Eren. Desde que acredite. E ele acreditou. Nas noites seguintes, o som do ferro ecoava atrás da cabana. Eren treinava até os braços sangrarem. Cada golpe era acompanhado de sussurros. "Ela é mágica. Ela me protegerá. Eu serei invencível." E um dia no bosque, quando um lobo faminto o atacou, Eren reagiu instintivamente. A espada cortou o ar e o animal tombou. Ele ficou ali, trêmulo, olhando o sangue no fio. "Eu venci porque ela me protegeu", murmurou. "Nem o destino pode me ferir." Mas nem todos viam nele um herói em formação. 2 jovens nobres da vila, Darren e Valeric, viviam para zombar dos pobres. Ao verem Eren praticando, riram alto. "Olham só o ferreiro sonhador brincando de cavaleiro", provocou Darren.
Vai forjar uma coroa de barro também, completou Valeric. Mira interveio. Deixem-no em paz. Mas Eren, inflamado, avançou. Retirem o que disseram. Os risos cessaram quando, em poucos segundos, ele desarmou Darren com precisão e o lançou ao chão. O silêncio caiu. Até Talen e Rorik ficaram imóveis, chocados. O olhar de Eren ardia, e, por um instante, até ele acreditou ser alguém diferente. Ele está mudado, disse Rorik, dias depois, enquanto observavam Eren treinar. Mira balançou a cabeça. Está obcecado. Mas ele acredita na espada, e acreditar é tudo, retrucou Talen. Não. Acreditar numa mentira é o mesmo que caminhar sobre gelo fino. Eu vou contar a verdade. Rorik segurou seu braço. Agora é tarde, Mira. Se disser, ele pode desmoronar. E se calar, talvez ele vença. O silêncio se alongou. Ela apenas suspirou, olhando a fumaça da forja subir ao céu. Certa manhã, Eren discutiu com o pai. "Eu não quero ser ferreiro", gritou. "Quero ser guerreiro." O velho ferreiro o fitou, exausto. "Guerreiro não é quem levanta uma espada, é quem carrega o peso de suas escolhas." "Então me deixe escolher", respondeu o filho, e partiu sem olhar para trás. Vendeu o pouco que tinha, e com as moedas restantes inscreveu-se no grande torneio. Escolheu a luta de espadas. Ao mostrar sua arma, os juízes e guerreiros mais velhos riram. "Essa lâmina mal serve para cortar pão", zombou um mercenário. Eren apenas apertou o punho sobre a espada. "Eles vão ver o que ela pode fazer." O campo do torneio se encheu de bandeiras, brasões e armaduras resplandecentes. Cavaleiros e príncipes desciam de cavalos adornados, exibindo pompa e orgulho. Eren, com roupas simples, caminhava entre eles como uma sombra. "Sou só um nome entre tantos, mas ela é mágica. Ela me escolheu." Antes de entrar na arena, Mira correu até ele. "Eren, pare! Você vai se machucar!" Ele sorriu, distraído pelas vozes e aplausos. "Não posso parar agora, Mira. A espada não me deixará perder." Ela quis dizer a verdade, mas as palavras morreram na garganta. Quando o torneio começou, Eren assistiu ao primeiro combate. Um cavaleiro gigantesco, de armadura negra e espada reluzente, venceu com brutal facilidade. A luz do sol refletia em sua lâmina como fogo líquido, e as donzelas gritavam seu nome, Sir Kairon, o favorito. O jovem fechou o punho, os olhos em chamas. "Eu vencerei este torneio", murmurou. "E todos se curvarão diante de mim." Na sua primeira luta, o destino pareceu sorrir. Os adversários tropeçaram, erraram golpes, e a espada, sua espada mágica, sempre encontrava o caminho certo. Ele venceu 2 cavaleiros, quase sem entender como. Então, veio o combate final. O oponente, Sir Kairon, o Cavaleiro Negro. O público se levantou. Eren, pequeno e ágil, desviava de golpes brutais, rolando, girando, escapando como um raio. Cada movimento parecia guiado por fé cega. Kairon rugia, frustrado. "Pare de fugir, rato." Eren sorriu. "É a espada que guia meus passos." O gigante avançou e tropeçou. Num instante caiu sobre a lâmina de Eren. O público prendeu a respiração. Quando o levantaram, Kairon estava morto. Um rugido de aplausos tomou o coliseu. O nome de Eren ecoou como trovão. As donzelas agora gritavam por ele. Mira chorava, não de alegria, mas de medo. Eren ergueu a espada ao céu, os olhos marejados. "Eu consegui! Sou invencível!" Mira o observava da arquibancada, a mão sobre o peito, surpresa. "Ele acredita mesmo que a espada é mágica?" sussurrou. Rorik respondeu, inquieto. "Talvez o poder não esteja na lâmina, mas no que ele acredita ser capaz de fazer."
Meses se passaram. Erian se tornara o herói do reino. Chamavam-no de o Invencível de Yarelion. Mas a glória, como o aço, também se enferruja com o tempo. Durante uma festa no castelo, entre risos e taças, Thelen, embriagado, deixou escapar a verdade. A espada? Disse ele, rindo alto. Era só uma brincadeira, Erian. Uma espada comum. O salão silenciou. O olhar de Erian congelou entre o espanto e o vazio. Uma brincadeira? Então tudo era mentira? Mira tentou intervir. Erian, ouça, não era por mal. Nós só queríamos que você acreditasse em si mesmo. Mas ele se afastou, o olhar perdido. Então, não fui eu. Foi a espada que me fez quem eu era. Ele não respondeu. Apenas se retirou. O herói do reino caminhou pela noite fria, sem destino, sem fé. No dia seguinte, Erian voltou à arena. O público o esperava confiante, mas algo dentro dele havia quebrado. Empunhou a espada e ela parecia mais pesada que nunca. Cada passo era um esforço, cada olhar da multidão uma dúvida. E se eu for mesmo um impostor? E se eu nunca tiver sido digno de vencer? O som do gongo marcou o início do combate. Erian hesitou. Um golpe veio rápido. E o derrubou. A multidão se calou, chocada. O invencível havia sido vencido. Ele ficou ali, no chão, o rosto coberto de poeira e lágrimas que ninguém viu. Então era isso que a verdade faz? Ela rouba o encanto do que acreditamos ser possível? Anos depois, um aprendiz o encontrou na velha forja. O homem que um dia fora o orgulho do reino, agora moldava ferro em silêncio. Mestre Erian, perguntou o rapaz, é verdade que o senhor foi o maior guerreiro que Aretas já teve? Erian pousou o martelo, olhou o fogo e respondeu com um leve sorriso. Fui, enquanto acreditei que podia ser. O jovem franziu a testa. Então, o poder da espada era mentira? Erian olhou para o brilho do metal incandescente. O poder não estava na espada, estava aqui. Apontou para o próprio peito. Só precisei que alguém me fizesse acreditar. O aprendiz ficou em silêncio, refletindo. E, no fundo da forja, o som do martelo recomeçou, ritmado, sereno, quase como uma prece. Assim ensinam as crônicas da virtude, que nenhuma magia é tão forte quanto a fé em si mesmo, que a coragem é a chama que nasce da dúvida e só queima quando a mantemos acesa. Pois a mente é o campo de batalha dos verdadeiros heróis, e a espada apenas o reflexo daquilo que acreditamos ser. Moral da história: quando a fé em si mesmo se apaga, até a lâmina mais poderosa perde o fio. Mas quando acreditamos, até o aço comum se torna sagrado.
Se você curtiu essa jornada de sabedoria, magia e reinos distantes, deixe o like real, inscreva-se no canal e ative o sino da sabedoria, para não perder os próximos capítulos que o destino ainda vai revelar. Toda semana novas histórias, novas lições, novos mundos. Prepare-se, viajante. A aventura apenas começou.